né, do status quo do futebol brasileiro na época. E tinha uma certa razão em ter essa visão, porque a CBF mantinha uma casa que fazia churrasco, promovia jogos de futebol, estava permanentemente em Brasília, assediando deputados e tal. E antes, mesmo além disso, já nas campanhas eleitorais anteriores já dava dinheiro, financiava campanhas de deputados. Agora, depois da CPI, isso foi um pouco se diluindo, porque a CBF não se sentiu mais ameaçada, né? Se sentiu menos ameaçada do que estava na CPI, e mais fortalecida, digamos assim. Quando o Brasil teve a perspectiva de sediar a Copa, eu acho que aí o Ricardo Teixeira se fortaleceu mais ainda, porque a Copa era um objeto de desejo do presidente da República, de vários governadores do Estado e prefeitos, capitais que queriam sediar os jogos, e da sociedade de uma forma geral, né, o torcedor e tal. Mas esse fortalecimento nós acabamos comprovando, Vanderlei, quando eu colhi assinaturas para a realização de uma CPI para investigar a lavagem de dinheiro do futebol brasileiro por conta das denúncias da MSE Corinthians, que não era um fato isolado. Já se sabia que havia no mundo inteiro um esquema de lavagem de dinheiro via futebol e o Brasil não estava imune a isso. Então a ideia da CPI era ver se bania do futebol brasileiro esse tipo de financiamento ilegal e criminoso. E aí, Vanderlei, apesar de ter conseguido assim, um apoio rapidíssimo e muito expressivo de quase 300 assinaturas, nós precisávamos de 170 e pouco. Apesar disso, nós não conseguimos instalar a CPI porque faltaram 3 assinaturas. E como é que aconteceu isso? O senhor Ricardo Teixeira esteve 3 ou 4 vezes no Congresso, mobilizou governadores para fazer com que parlamentares retirassem as suas assinaturas da lista. Uma coisa assim que é constrangedora para qualquer deputado, você assinar uma coisa e depois ir lá pedir para retirar. Então, no entanto, mais de 100 deputados fizeram isso. E a CPI, enfim, não vingou, digamos assim. Mas o que o Ricardo Teixeira queria mostrar era o seu poder, né? O poder que ele tinha adquirido, né? Mostrar que ele era capaz de submeter o Congresso, submeter governadores e o próprio presidente da República, porque na época alguns ministérios, e o Ministério do Esporte especialmente, atuou para que a CPI não fosse à frente. Perfeito. E a pergunta é inevitável, nessa turbulência em Brasília, se não perguntaram ao senhor, certamente iriam perguntar, eu aproveito aqui. O que é que o senhor faz com a sua cota de passagens? Olha, Vanderlei, eu já estou há muito tempo já com, digamos assim, uma cautela bastante grande. O senhor é deputado há quantos anos mesmo? 3 mandatos, praticamente. Esse seria o 4º, mas eu fiquei fora um tempo. Perfeito. E tal. Eu sou favorável às mudanças que estão ocorrendo. Acho que não deve dar para parede. Eu nunca paguei a passagem internacional que não fosse do meu próprio bolso, até mesmo para mim, quando fui fazer turismo em algum lugar. Acho que deveria ser liberado para o parlamentar, para o parlamentar fazer o seu trabalho em qualquer lugar do Brasil, e quando necessitasse, levar algum assessor que pudesse ser liberado dentro da cota, não fora, não numa outra cota. Acho que isso seria bem razoável para que tivéssemos digamos assim, esse benefício a mais no nosso mandato. Mas olha, Vanderlei, eu sei que essa situação está muito difícil. Constrangedora. O parlamento é constrangedora. É muito difícil estar justificando, porque tem fatos que estão sendo conhecidos que são injustificáveis, e eu não quero também ficar condenando os meus colegas, porque como não havia uma regra escrita, cada um fez a sua própria regra. E aí essa interpretação fica meio livre, Vanderlei. Eu me cuidei. Espero que os meus eleitores saibam disso. A dificuldade aí, pelo menos é o que a gente ouve, é se libera para a esposa ou não libera, né? Está pegando nisso, né? Nesse novo formato que pretendem apresentar.
Vale para a esposa ou não vale para a esposa viajar? É isso? É que tem parlamentares que costumam levar as esposas com mais frequência para Brasília, certo? Não posso condená-los, não é o meu caso, mas também não faço questão disso. Para mim, poderia não ocorrer. Eu não precisaria dessas coisas. O senhor mora em Brasília? Não moro. Eu moro em São Paulo, mas acho que essa parte eu conseguiria dar conta. Entendi. Dentro da própria... Entendi. Mas quando o senhor fica lá? O senhor fica Eu moro em hotel. Em hotel. Como o senhor, muitos outros. É isso que... Eu moro em hotel porque um apartamento funcional eu acho que deveria acabar. Sou contra. Eu acho que ele é uma fonte de despesa permanente para a Câmara. Não tem sentido. Eu acho que devia dar uma ajuda lá. E cada um seria mais barato? Cada um, com certeza, mais barato. Com certeza. Deputado Silvio Torres, é um prazer recebê-lo aqui, obrigado pela gentileza, o senhor já conhece a casa, já conhece o caminho, nós conversamos há tanto tempo sobre todas essas suas intervenções, né? Também na CPI, e sempre que apresentam um novo depoimento, uma nova bandeira, nós sempre temos satisfação em ouvi-lo, porque sabemos que o senhor tenta lutar por uma boa causa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço. Com o deputado Silvio Torres, fizemos um pouco mais aqui pela nossa Jovem Pan online dessa entrevista especial, já dentro do horário do nosso No Pique da Pan, que vai prosseguir para você com o Bruno Vicari e com todos os companheiros. São muitas as informações. Vamos atualizar o seu final de sexta-feira, já falando do grande final de semana, um final de semana esportivo e que será todinho acompanhado pela Jovem Pan. Boa noite para você. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.